Eu sou Carlos Rocha. Hoje vamos procurar sintetizar um assunto sobre doutrina espírita, de uma maneira bem simples, para que desperte em vocês o interesse de conhecê-la, evitando com certeza o malfadado informante que desrespeita as regras desta moderna ciência sem conhecê-la. Doutrina espírita nasceu em Paris, através de um trabalho de um pedagogo chamado Denisard Rivail, que mais adiante tornar-se-ia Allan Kardec. Assim ele é conhecido. Como desenvolveu ele esse trabalho? Esse trabalho iniciou-se com um fenômeno mediúnico chamado mesas girantes, que era um sistema onde as mesas giravam através, mais tarde descoberto, de uma energia até então desconhecida, fazendo com que toques, pancadas, por isso chamava-se tipologia, dessem resposta de sim ou não a perguntas evidentemente solicitadas pelo pedagogo e aqueles que compunham a verificação daquele fenômeno. Assim nasceu a doutrina espírita. Mais adiante desenvolve-se essa mediunidade através da escrita, onde o lápis era o ponto principal para poder registrar respostas que seriam feitas pelo pedagogo em relação ao que se tratava aquilo. Chega-se então à conclusão de que havia ali uma informação de algo novo. Algo desconhecido, não de forma total, mas dentro da sua essência filosófica, onde Allan Kardec descobre que, através das perguntas que ele julgava inteligentes, haviam respostas inteligentes. Descobriram, então, que aquele fenômeno não era uma coisa tão simples como se imaginava, como um efeito metafísico. Havia filosofia pura nas respostas. Por essa razão, ao determinar o que seria aquilo, Allan Kardec denomina que seria, daí para frente, a doutrina espiritista, ou a doutrina espírita, ou o livro dos espíritos, como foi denominada a primeira obra filosófica, porque todas as informações prestadas neste advento do surgimento de uma doutrina nova, partiram dos espíritos. Descoberto o termo espírito, porquanto era novo, em função da resposta dada por aquelas participantes daquela jornada. Eram espíritos. Allan Kardec chega à conclusão que o universo é formado de espírito e matéria, e que a essência principal da vida é a espiritual, e que o homem tem à sua disposição um corpo, tantas vezes sejam necessárias para que ele se desenvolva, matando por consequência as informações de outrora, em que a base fundamental da vida fosse a salvação. Não, não é. A base fundamental da vida é a evolução. Esses espíritos que transmitiram a Kardec, os primeiros, e aí eu coloco esses primeiros entre aspas, porque não é um assunto tão novo quanto se imagina, é que faltava a base intelectual e o desenvolvimento cultural da humanidade com a atenção de perceber a finalidade de Jesus neste sentido, neste trabalho. É necessário que se saiba que o trabalho é de Jesus, que tudo o que é tratado é fundamentado naquilo que nós tivemos ou obtivemos há 2000 anos, quando ele por aqui passou. Significando dizer aí de uma maneira mais simples, para que se entenda, é que esta doutrina é o mesmo cristianismo redivivo. É o cristianismo voltando com palavras mais apropriadas, uma vez que os espíritos reencarnados no século XIX, evidentemente, que estariam
mais preparados do que os que estavam no século I, quando Cristo por aqui passou. A semente ali plantada germinou através da continuação da obra, desta feita dentro de um aspecto filosófico mais apropriado para o momento, onde Jesus nos encontra mais em condições de discernir aquilo que não fora compreendido há 2000 anos. É esta a simplicidade da doutrina. Não é coisa do demônio, como diziam no século XX. As grandes lideranças religiosas taxavam o espiritismo como coisa do demônio. Não, queridos ouvintes, amigos que nos assistem neste programa. Esta é a verdadeira obra do Cristo, de forma simples, clara, sem utopias e sem subterfúgio, mostrando o grande papel da humanidade no contexto universal da criação de Deus. Por que Deus nos criou? Por que razão Ele nos mantém ainda renascendo para poder aproveitar o desenvolvimento que nos trará potencialidade? Tudo isso faz com que nós possamos raciocinar e absorver a grande inteligência do Criador. Criou-nos simples e ignorantes. Simples, porque não entendíamos nada. Ignorantes, que nada conhecíamos. Nem língua tínhamos para falar. Mas a oportunidade de renascer, informação do Cristo, contida na Bíblia, o Novo Testamento, informação também dos seguidores de Moisés, contida essas informações no Velho Testamento, e que, lamentavelmente, as religiões não tiveram a capacidade de discernir. As coisas de Deus nunca foram e nunca serão estáticas. As coisas de Deus se movimentam dentro de uma dinâmica extremamente inteligente, fazendo com que a sua ciência, e não a religião, porquanto Deus nunca criou religião, nem tampouco Jesus, desse-nos a oportunidade de ir absorvendo os mais variados ensinamentos para poder acompanhar a evolução natural do mundo, que é um desejo do Criador. Espiritismo é tão somente isso. Por que doutrina? Porque foi idealizada por um douto. E o douto, Kardec, teve a humildade de entender e elaborar uma determinada orientação científica, dizendo-nos doutrina dos espíritos, que nos ensinam, que irão nos ensinar, na proporção em que tivermos nos desenvolvendo. Agradecemos a oportunidade e, com certeza, nos veremos no próximo encontro. Boa noite.